Olá, chegamos ao 7º episódio da 2ª temporada do podcast, o podcast da ProOffice. Para quem não conhece, ProOffice é o primeiro coworking de Manaus, já estamos há 15 anos aqui e a gente teve esse projeto, já começou no ano passado, de trazer empreendedores com histórias que inspiram. Exatamente, para você que está começando um negócio, ou que quer começar um negócio, encontrou o canal certo, que é do podcast da ProOffice. Não é isso, Ivan? Exato, e é um grande prazer estar aqui de novo contigo, justamente para trazer essas histórias, esses cases de sucesso que vão falar sobre o que deu certo, o que não deu certo, e justamente para inspirar vocês que estão aí pensando em tirar o negócio da gaveta. A hora é essa. É sempre um prazer estar aqui contigo e é sempre um prazer. O que a gente sempre fala, a gente não sai o mesmo de cada episódio. Exatamente. E hoje, com um assunto mega importante, a gente traz o tema automação e segurança da informação, o equilíbrio necessário para escalar negócio. Será que é isso mesmo? Será que está faltando essa fatia aí de inovação no seu negócio para você escalar cada vez mais e ter uma excelente lucratividade? É isso que a gente vai abordar hoje, com os especialistas em automação, Ageu Santos, e de cibersegurança, tecnologia da informação, Eric Maquiné. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E agora eu vou deixar vocês se apresentarem. Por favor, agora o momento é de vocês. Sem briga, um de cada vez. Pode ir. Olha aí, ó. Sempre tem isso, deixa que eu deixo. Vamos lá então, né? Eric Maquiné, especialista em cibersegurança, sócio proprietário da MSTI Tecnologia, uma empresa amazonense. Genuinamente amazonense. Genuinamente. Quantos nascidos anos? E criados. E esse ano fazemos 7 anos de empresa. 7 aninhos, olha aí. Isso mesmo. Particularmente eu tenho já 25 anos de experiência na área, já, né? Então já tenho um chão já bem encaminhado. Comecei como todo mundo de TI, né? Passando cabo, técnico de helpdesk, já subi muito em forro, torres de comunicação. Mas hoje estou aqui com a minha própria empresa, cuidando da segurança dos nossos clientes e também de outras pessoas. E treinando, né? Profissionais para passar cabo, para fazer tudinho até chegar no seu nível. E é isso, repassando conhecimento, né? E você, Ageu? Ageu Santos, atualmente CEO da Diferencial Tecnologia, uma empresa de soluções em tecnologia e também automação. Desde o projeto, a implantação até a manutenção também. E nossa empresa tem mais ou menos 3 anos de mercado, né? CNPJ aberto, tudo direitinho, pagando imposto. Formal, né? Formal, empresa formalizada. Exatamente. E de experiência eu tenho 11 anos no mercado. É um mercado que eu sempre digo, que eu caí de paraquedas. Por quê? Conte mais. Porque surgiu de uma necessidade de uma empresa, de um parceiro meu, um colega meu, me chamou para trabalhar. E aí, quando eu entrei na área, eu me identifiquei. Até então, o meu sonho era ser... Antes de fazer o quê? Antes eu trabalhava em uma loja de equipamentos eletrônicos. E o sonho era ser? Engenheiro civil. E aí, quando eu conheci a área, eu digo, não, vou mudar. É aqui que... Eu me encontrei, de fato, me encontrei. E aí eu disse, não, vou fazer engenharia de automação. E hoje é a minha formação. Sou engenheiro de automação. E a gente costuma dizer que antes de ser excelentes profissionais, precisamos ser excelentes pessoas, né? Então, os dois são excelentes pessoas e são profissionais de extrema competência, né? Já tive a oportunidade de contratar serviços de vocês. Ainda temos outros negócios aí esperando serem fechados, né? Eric, não é isso, Ageu? Com certeza. Mas eu acho que é importante a gente trazer essa importância mesmo do processamento de dados e informação dentro da empresa como automação. E acaba um ligando ao outro com cibersegurança, com proteção de dados, com todo o aparato para que a nossa empresa não pare de funcionar, porque, afinal, estamos num mundo onde a internet é importante, onde a parte digital é muito importante, né? Eu acho que quem não vai, não sei se é isso, já começo com essa pergunta, quem não está se atualizando nessa área vai ficando para trás, não é? Eu acho que é interessante, primeiro, né, para o empresário que está ali pensando como que ele pode... Primeiro a gente precisava entender e explicar para ele o que é automação, o que é um engenheiro de automação. O que ele faz, o que é esse projeto, o que é aquele... Vendo o seu que ele peixe, traz o que dentro você de tudo faz? isso, né, para ele entender em casa. Hoje a automação ela tem, digamos assim, vários nichos.
específicos da automação. O engenheiro da automação, quando ele de fato é formado, ele tem essa graduação, ela vem como automação e controle. Geralmente industrial. É só voltado mais para a indústria, a formação. Só que essa automação, ela agrega qualquer tipo de automação. Então, como antigamente a automação a gente via falar mais só de máquinas, né? Isso. Então ela é mais voltada para isso. Onde tudo começou na indústria. Exatamente, na indústria. Mas não necessariamente hoje é só na indústria. Exatamente. E a automação, o que é interessante dela, é que é uma área, a engenharia de automação, que ela surgiu por uma ineficiência da engenharia mecânica. Então a engenharia mecânica, por algum momento, não atendeu alguma demanda, que aí entrou a automação. E muita gente até pergunta, existe engenharia de automação? Eu não sabia, eu digo, existe. Existe, né? E ela surgiu justamente dessa ineficiência. Gente, a Alexia tá aí. Quem mais? Siri? É Siri? Então, tem várias outras. Tem, Alexia, tem tantos outros. Estão aí, ó. Realidade total na casa de todo mundo. Com o tempo, só para finalizar aí, com o tempo surgiu a automação residencial. Né, que já não é nada novo, mas é algo que trouxe hoje com um custo-benefício muito melhor, um custo mais acessível. Antigamente a automação era algo bem complexo de se fazer e um custo elevado. De fato, quem fazia automação era só quem gostava muito e quem tinha muita disponibilidade. Afinidade de tecnologia também, exatamente. Né? Aquele estilo high-tech. Queria ver a experiência, né? Exatamente. Hoje não. Hoje a gente tem muita coisa no mercado que você consegue automatizar com um custo baixíssimo. Por exemplo? A automação de uma iluminação, de um sistema de ar-condicionado, automação de uma TV. Alô, financeiro? Por que a gente não tem isso ainda, hein? Então, assim, hoje, dentro da automação, ela abrange vários nichos. E aí entra o quê? Entra a questão do controle de acesso para pessoas, que é uma automação também. Que a gente chama tanto de fechadura eletrônica, como tem o Face ID, né? Existe por senha, existe por face. O que mais? Quais são as opções que tem? Biométrico. Hoje, até pela questão, tem uma tecnologia nova que faz pela palma da mão. Um controle de acesso. Você só coloca a palma da mão, aquela porta, ou dependendo do acesso àquele local, já libera para você entrar. E aí eu vou perguntar, daqui a pouco eu vou jogar a bola pro Eric, a questão de proteção, de formação e tudo mais, como é que fica essa parte. Mas antes disso, é luxo ou não é? Hoje já é uma necessidade a automação. Grande parte necessidade. Por quê? Por quê? Porque automatiza processos. Hoje uma empresa ela consegue ser muito mais produtiva em termos de colaboradores quando ela implementa um sistema de automação. E vale ressaltar que a automação não é só ligar uma luz, não. Tá? Que não mais? Vamos dar exemplos para as pessoas que estão assistindo. É automação de processos, de empresas, desde um software bem automatizado, desde tudo. Então você economiza energia, você economiza com colaboradores também. Sim. Então, assim, a automação ela vai muito além. É um mercado que ele abrange, ele é muito abrangente, não fica só preso ali na residência ou na indústria. A automação como um todo. Um exemplo claro disso é os grandes e-commerces hoje do mercado. Por que eles surgiram? Né? Aí, Mercado Livre, Amazon, enfim, uma infinidade. Por que funciona e roda tão bem? Porque eles implementaram um sistema de automação de processo. E aí funciona tão bem. Às vezes você faz uma compra no qualquer marketplace, na hora chega no seu WhatsApp. A notificação daquela compra. Automação. Imagina se alguém fosse mandar isso manualmente. Exatamente. Você ia ficar sem receber aquela compra do cartão de crédito, né? Chega na hora. E exatamente. Exatamente. Então, tudo é bom que a isso gente regula, né? A gente controla. Opa. Ou não. Se a pessoa for descontrolada. Na Amazon, né? As ferramentas ela tem. Agora, né, a disciplina dela, o autocontrole é outra história. Correio ainda funciona, né? Agora é eficiente. Exato. E aí, Carol? Você pode controlar ou não. Se não quiser, é só desabilitar a notificação e pronto. Você não vai estar vendo, não vai chegar. Sim. Fez aquela compra. E quando a gente fala da questão que não é luxo... Mas eu quero ver, que eu quero monitorar. E quando a gente fala que não é luxo, que é necessidade, é isso também. Você até automatizar uma entrada,
né? Eu acho que tem uma possibilidade de um controle maior. Exatamente. Que entra a parte de segurança que a gente vai passar para o Eric. E também uma economia. É um investimento, na verdade. Você investe ali em equipamento, estrutura para automatizar a tua empresa desde o acesso, digamos, sei lá, do acesso, da entrada até a saída de clientes e funcionários, como também tu aumenta a produtividade. Se você gasta menos tempo, você consegue controlar e automaticamente ou consequentemente você tem um lucro maior. Imagina comigo, uma empresa, eles têm uma logística muito grande, tem um estoque que ele não controla aquele estoque. Ele não sabe quantos colaboradores entram e saem naquele estoque. E estoque está o ouro da empresa. Sim. E aí, como é que ele vai controlar aquilo ali? Sim. Dá falta em algum produto, em algum material. Então entra um controlador de acesso e resolve muita coisa. E, Érico, essa questão dessa segurança... O Érico se apresentou? Já se apresentou, só que agora ele tá caladinho. Agora vai ser ele. Agora essa parte da segurança, né? Mas você pode falar a hora que você quiser também. Eu sempre estou na vírgula. Certo. Né? Essa parte da segurança, quando o Agil fala, celeridade, inovação e tudo mais. Mas esse processo todo é celeridade, mas ele é desenvolvido não, ele é praticado por pessoas. Sim, claro. Né? Pegando o gancho do estoque, às vezes tem a senha ali, cada colaborador tem a senha, né, dali de acesso. E se alguém pega a senha de alguém, como é que funciona isso, né? Como é que se lida essa segurança, né? Vai ser de acordo com a necessidade daquele setor. Como é que funciona a segurança disso? Então, olha só, eu também vim do mundo da automação industrial. Trabalhei muitos anos com isso. Já conhece todo o processo, né? Inclusive, eu trabalhei num dos primeiros projetos de reconhecimento facial para acesso ao data center aqui em Manaus. Olha aí. Não sabia, eu não sabia. Olha aí. Essa Foi informação implementado na indústria. E nessa época eu burlei o sistema de reconhecimento facial com... Muito fácil. Tinham 2 irmãos gêmeos trabalhando na empresa. Aí, conta essa história. Gostei. E aí? A gente cadastrou a face de um. Será que os gêmeos vão ser demitidos, gente? Chamamos Não, foi só nesse caso, hein? Chamamos mas foi lá em 1901. Mas gêmeo é gêmeo. Gêmeo tá até hoje. Não, Érico? O sistema simplesmente reconheceu o outro irmão que não estava cadastrado, como se fosse o outro. Por que ele reconheceu? Porque ainda era um sistema inicial, era falho na época. Se eu mostrasse experimental, foto né? reta, ele reconhecia. Ele reconhecia. Né? Hoje isso já evoluiu muito. Hoje, como é que distinguiria gêmeos? Agora eu fiquei curiosa. Pois é, existem traços que não são iguais. Exato, eu ia chegar nesse ponto, né? Porque nunca é 100% igual. Isso. Então vai ter traço, dente, né? Alguma coisa diferente. Profundidade do nariz pro rosto, entendeu? A questão dessa estrutura óssea também, ela influencia muito. E as nossas não são iguais. Pois é, nem nos gêmeos, né? Mas respondendo o Ivan... Não te preocupa não, eu já ia te buscar de volta. Eu disse assim, sim, é a minha resposta. O anzol tá aqui, ó. O anzol tá aqui não, pra tu te nunca buscar. vai, eu te trago de volta, vai. Tudo isso é armazenado onde, Ivan? Em um servidor. Sim. Um banco de dados. Né? E é aí que entra a segurança da informação. Porque se o atacante tiver acesso a essas informações, aí fica muito fácil para ele burlar a segurança até a patrimonial. Entendeu? Isso é interessante. Porque, por exemplo, como é que... Eu não sei se chega nesse lugar, porque vocês são empresários e vocês trabalham, tem uma equipe que trabalha com isso. Sim. Como é que escolhe alguém que vai cuidar desse servidor? Né? Geralmente as empresas não escolhem. Não escolhe? Não. Não escolhe. Não tem. É negligenciado totalmente. Ah, que susto. Eu pensei que a gente estava acomodado por alguém que fosse. Então, no filme de tecnologia, tá tão de preto, assim, que filme é esse? Lucy. Né? Virou um pendrive, que eu disse que eu vou virar um pendrive ainda, igual a Lucy. Vamos unir o mundo da automação, tanto não importa se é residencial, comercial ou industrial, com segurança da informação. Certo. Todos os dados são armazenados em servidores, em tudo. Quem que cuida de servidores, quem cuida desse PAC? TI interna da empresa. Né? E hoje, é um dado que eu vou falar para vocês, se espantem, é totalmente negligenciado pela TI interna das empresas. Por quê? O que cuida da segurança da informação de um ambiente? Está tudo atualizado. O Carol falou aqui que se a pessoa se atualizar,
já está Sim. bem seguro, entendeu? A TI interna negligencia atualizações, não cuida do dia a dia dos updates, né, de segurança, e tudo isso deixa vulnerável. Sim. Tá? Caso recente que teve agora com a Oracle. Até agora a Oracle está pisando pé firme. Não aconteceu, não foi comigo. Mas né? aconteceu. Eu não estou sabendo, só que, cara, as evidências estão aí. Né? Então, para mim é dado confirmado de que houve sim a invasão. Sim. Eu li uma reportagem recentemente que conseguiram entrevistar o atacante, né? O suposto atacante do ataque. E ele afirmou, foi uma vulnerabilidade em um servidor específico que não foi atualizado. E por lá eu entrei e fiz a captura dos dados. Fez a festa. Uma atualização não feita em um servidor. Né? A falha está aí da falta de atualização. Um dispositivo, né? Um dispositivo agora, somente. E aí a culpa é de quem? Do profissional de TI que fica interno ou talvez da empresa contratada? Eu diria que é uma culpa compartilhada. Isso. Cara. Da gestão Isso. da empresa. Que cada um vai ter uma fatia, né? Sim. Exato, porque também vamos colocar a minha culpa da TI interna, que deixou de fazer o trabalho de atualizar o dispositivo, e também da empresa, porque às vezes a empresa ela não contrata um especialista, ou ela não cobra o que foi feito. Vou contratar um estagiário aqui, tá tudo certo, né? Não vou pegar um profissional. E a gente sabe que os ataques evoluem muito. E hoje os atacantes eles olham aonde a TI não enxerga, que são justamente os IoTs e os dispositivos. O que é o IoT? O reconhecimento facial, o aparelho do reconhecimento facial, o relógio de ponto, entendeu? A TI não se preocupa em atualizar a TV. A própria TV, a gente comentou, né? Vamos comentar um pouquinho sobre esse caso da TV que a gente estava comentando essa semana passada, né? Exato. Mas a realidade Eric, é todo dispositivo que está conectado na rede. Isso. Ele pode ser um mecanismo, uma ferramenta de um ponto crítico para um hack entrar na tua rede e fazer a festa, a bagunça toda. E vamos falar agora a realidade para as pessoas, que as pessoas às vezes falam, mas quem sã consciência vai fazer isso? Até agora não é a realidade, eu tô assustado até agora. Alô, Lucy. Tem mais do que isso. É o seguinte, eu acho que vocês explicam melhor isso. Mas, por exemplo, existem profissionais especializados e contratados para invadir empresas, sistemas de empresas. Existe isso nas cyber... Não, isso é uma afirmação. Isso é verdadeiro. Não é isso? Eles vão confirmar. Então, são pessoas que são profissionais assim como a gente. Eles são profissionais em invadir sistemas. Por quê? É um profissional que não deu certo, né? Não, muito pelo contrário. Ele deu muito certo. Eles são caros, eles são profissionais caríssimos. Porque, por exemplo, o Banco Itaú resolve mudar o aplicativo dele, mudar tudinho. Ele contrata esse especialista para validar o sistema dele, proteger de invasão. Entendi. Entendeu? O que eu achei que tu estava dizendo que ele contratava alguém para invadir o sistema. Não, ele contrata para testar. Contrata também. Ele contrata para invadir. Só que ele é para testar, exato. Mas, gente, aí existem pessoas e pessoas. Existem os profissionais éticos e existem as quadrilhas. Então, dependendo do objetivo dela, você pode perder milhões, né? Dos éticos, tem um aqui do teu lado que faz isso. Né? Exatamente. Não se... O que invade? Exatamente. A minha empresa, a gente faz Foi o teste. por isso que o teste. Dos gêmeos, né? Quando ele falou dos gêmeos. Podcast, gente. Cadê teu celular? Desliga, coloca pra baixo. Eu coloquei ele pra trás aqui, ó. Porque é isso, a gente Eu não sei mais nem se eu tô existindo. E por isso que esse tema é tão importante também, pra gente mostrar que das vulnerabilidades, da importância dos dois, né, das duas funções de automação e cibersegurança, proteção de dados e, na verdade, a armazenagem, tudo, né, de tecnologia da informação. E também mostrar que é importante investir nisso, né? E você não pode investir só numa ponta, não é isso, Eric? Fala um pouquinho pra gente aí. Você está corretíssima, tá, Carol? Com relação ao teste de penetração, que a gente chama o famoso pen test, tá? Tradicionalmente falando, ele é feito da forma como você falou. Contrata-se hackers éticos para fazer invasão nas empresas e expor a vulnerabilidade que foi encontrada para fazer as correções. A MSTI também trabalha dessa forma, só com um pequeno diferencial, né? Fazendo alusão ao diferencial da tecnologia. Com um pequeno diferencial. Fazendo propaganda, né? Um pequeno diferencial. Nós fazemos isso de forma automatizada com IA. Né? Então, para a gente é muito mais fácil uma IA conhecer
quase todos os métodos de invasão de uma empresa e a gente só ir lá e aplicar. Sim. E a gente consegue fazer isso de forma mais assertiva, mais rápida. Eu consigo acelerar o processo de devolução para a empresa. Ó, achamos essas vulnerabilidades, vamos fazer isso aqui, isso para corrigir, para evitar que você seja invadido. É melhor ele ser invadido por um amigo do que por um estranho? Sim, com certeza. Então, depende da cerveja. E a conversão, qual é a conversão nisso? 100%. 100%? Sempre, Todos aceitam. Testes, e todo teste que a gente faz, a gente sempre acha vulnerabilidade. E já Porque o teste precisa ser feito, pois né? Para saber a questão da vulnerabilidade exemplo, na minha cabeça, vamos lá. Né? Por exemplo, eu construí aqui um processo de segurança e aí eu vou fazer um teste se ele realmente está de segurança. Não já houve a falha antes? No planejamento, desse planejamento de segurança? Por mais que você planeje, nunca é 100%. Sim. Sempre tem alguma brecha que deixa passar. Sempre vai o ter planejamento é feito justamente para sempre falha. Vai ter um dispositivo que não foi... Calma que eu tô chegando aí. Sempre vai ter um dispositivo que não foi atualizado. Sempre tem um celular que entra na rede que não estava no escopo das liberações. Então é dentro de um processo. Sim. E não da criação, né? Exato. Entendeu? Sim. É dentro de um processo. Agora eu entendi. Fala, Ju. É exatamente isso que o Eric falou. De repente, na empresa, né, é colocado algum dispositivo na rede que não está no projeto inicial. Ele não foi colocado. Então, aquele dispositivo, ele passa a ser um ponto crítico. Uma TV, por exemplo. Um vulnerável, né? Passa a ser uma vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade. Porque ele não está dentro... o Mac dele, né, Eric? Não está dentro do firewall e aí ocorre esse tipo de situação. E essa parte de cibersegurança, a parte de TI, do profissional de TI, ele tem que o contrato, digamos, da pessoa, tem que comportar todos os dispositivos eletrônicos? Como é isso? Ou que tem acesso à internet? Tem acesso à rede e à internet. A rede e à internet. Tudo, Bom, tudo. gente, isso que é importante. Então, todo dispositivo que tem acesso à rede e à internet faz parte do escopo do profissional de TI. Isso, exatamente. Certo? Dentro da empresa. E uma coisa que eu costumo falar muito nas visitas que eu faço, em clientes que eu visito, eu falo muito sobre cibersegurança no meu dia a dia. As pessoas me perguntam muito, Eric, como é que eu faço para me proteger? Aí eu falo, cara, o básico que você pode fazer já te protege de muito atacante. Sim. Porque existe aquele hacker, sim, que é o cara que escova bits, que passa a noite na frente do computador estudando programação, Python, o que for, que é um conhecimento mais elevado. Sim. Mas eu diria que a grande maioria tenta atacar as coisas básicas. Tenta atacar a vulnerabilidade. Aquele O que seria uma coisa aquele básica? ladrãozinho de oportunidade, Exato. né? Tá passando na rua, aquela bicicleta tá ali dando sopa, vou lá. Exato. É isso? É isso aí. Seria O que mais seria ou menos uma coisa isso. básica dentro desse lugar, Érico? A falta de atualização. Por exemplo, tem empresas que ainda usam, tá? E se espantem. O pessoal que é de TI vai saber Mais disso. ainda? Tchan, 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 tchan. Meu Deus do O pessoal céu. que é de Traz o TI, Lexotan aí pra mim, gente. Vai. o pessoal que é de TI vai saber o que eu vou falar agora. Usa ainda o sistema operacional de 2003. E se espanta. Porque não querem pagar. Hospital Não público querem- em Manaus. Não quero se atualizar. Pronto, aí tu Não querem entrou numa pagar situação atualização interessante. também, né? Essa Tem que atualização que é o... eu não sei se isso é verdade, lógico que isso é conversa de bastidor, que dizem que a maioria das empresas que existem é o produto hackeado. Entende? É isso mesmo? De qual empresa você está falando? De software, de aplicativo? É de... Não possui licenciamento do sistema É, operacional. exatamente, Tá usando software. Isso. Sim, isso Eu não vou chamar sim, de pirata, porque é uma palavra muito ruim, né? muito Mas ruim, mas já chamou, né? Vamos romantizar, então. Isso é o quê? É o quê? Não é pirata, não? Expertise? Paralelo. software ocupado no mercado paralelo, alguma coisa assim. Pronto. Lá na banquinha, né? Comprar uma banquinha, vai. Mas você não tá todo errado, viu? Sim, existe muito isso. Não, quando eu vi isso no bastidor, Existe. né? Existe. Porque o bastidor é sempre o bastidor, né? E eu tô sempre ligado. E aí eu... Como assim, gente? Então, como é que pode o negócio? Então, e aí é um mar azul, né? É um mar azul para quem quer Sim, eu fazer sempre falo com o que pessoal não da seja TI. o ético como você. Eu sempre falo com o pessoal da TI, aonde é que vocês baixam os softwares das aplicações que você anda instalando na empresa? O sistema operacional, onde foi que tu baixou? Eu achei num site aí chamado The Pirate Bay. Pronto.
Né? Que é e aí baixei a ISO do instalador. Que é o mercado paralelo. Na época do Windows 7, Exato. tinha uma aplicação que a gente montava a ISO do sistema operacional conforme a gente queria. Eu quero só com esses recursos, eu enxugava, não quero esse, não quero esse. Quem é que me garante que na hora da montagem eu não ia ter um código malicioso ali para preparar as instalações, para já ficar pronto para eu atacar depois? Sabe o que eu tô me sentindo naquele filme Vírus? É muito isso. Porque ele tá falando que não vai ter saída, né? Parece que eu tô em Walking Dead, o negócio, eu vou sair de casa. E aí é isso que eu queria perguntar, pegando esse gancho aqui, Carol. Que é exatamente, e aí vocês são 2 empresários desse setor que estão trazendo uma inspiração e que tá. Como é que vocês vivem dentro desse universo... Eu ia dizer clandestino. Eu tô tirando prostituído do meu vocabulário. Desse universo clandestino que é uma realidade. Sim. Isso é tipo Tropa de Elite. Né? É mais ou menos isso. Mais ou menos não. Eu tô chegando nessa conclusão que como é que você... Então, como é que faz case de sucesso dentro desse lugar? Em cima dessa crise o tempo todo? É todo tempo em crise. Tá? E aí, como não é que tem rotina, né? Não tem. Não existe. Isso que é mais legal da minha jornalismo. Então, eu vou jornalismo, né? Olha aí. Não tem. E o que é mais legal é que assim, como é que eu tenho case de sucesso? Eu falo para todos os meus clientes, tá? Isso pode mudar, eu sempre falo. O que eu vou falar agora pode mudar de hoje para amanhã. Sim. Daqui a pouco. Pode. Ou quando a gente sair daqui, né? Mas em 7 anos... Eu vou te ligar e dizer assim, mudou, Érico. Mas em 7 anos de empresa, nenhum dos nossos clientes até hoje sofreu consequências de um vazamento de dados ou teve seus dados sequestrados. Lógico, eu falo para todo mundo, continuo falando. Até agora, até este exato momento. Exato, eu posso sair daqui, voltar lá na empresa e tivemos o primeiro caso. Não, até esse momento esse dado está correto. Isso, até agora sim. Tá? Mas na nossa vivência a gente vê muito a negligência. Como que tu consegue em 7 anos não conseguir se desviar desse vírus todo? Fazendo o básico, bem feito. E outra pergunta. Mais uma que eu aprendi. São os profissionais de TI que causam todo esse alvoroço ou existe uma parte também dos gestores, donos de empresa? Legal. Boa sua pergunta, porque vai de encontro exatamente na minha maior objeção no mercado que eu tenho. Já começa na própria TI e nos gestores. Tá? Porque quando a gente apresenta a solução, a primeira resposta que eu diria que 90% das respostas que a gente recebe, mas isso é muito caro. Eles não veem valor de cara, né? Já a TI. Só que eu trato hoje muito comercialmente, né? Eu trato muito com o gestor e com o dono de empresas. Quando é com o gestor, eu falo, cara, mas essa função da análise do caro e do barato não é minha e também nem é sua. É do dono. É do dono da empresa. Sim. Nosso trabalho é apresentar a solução e dizer para ele quanto é que custa. Exatamente. Ele vai escolher se vai decidir, se vai investir. E qual o preço que ele quer pagar com um vazamento de dados. Exato. Mas é caro? Ou vai muito para a ética e para a moral dentro da subjetividade? Eu diria que caro é você sofrer um ataque. É bem mais caro. A situação toda, né? Dados serem vazados da sua empresa e aí o risco que você corre fora. Que além fora as pessoas que você tem que cuidar. Fora a sua imagem, fora como empresa. Imagina você ser uma empresa, um grande player do mercado. Hoje, essa empresa está na bolsa de valores. Ela sofre um ataque. Imagina aí o tanto de perca que essa empresa... Não, então a queda de valor na bolsa, a queda de valor da marca, da empresa. O tanto que vai impactar isso na empresa. É reputação, né? E confiabilidade. Nem o profissional não vai querer trabalhar lá. E tem mais profissional, essa empresa, Ivan, rapidinho, só para terminar o raciocínio. Essa empresa que é contratada, que cuida disso, né, que é o caso da MSTI, ela agrega esse valor. Então, analisando esse contexto, não é caro. Quando você analisa o contexto como um todo. Porque você imagina, uma empresa que vale aí 1 bilhão no mercado hoje, ela tem os dados dela vazados, ela está na bolsa. E aí é noticiado em tudo que aquela empresa teve os dados vazados. O impacto que ela vai causar fora, eu diria que é até maior do que interno. O impacto negativo é muito maior. O interno dá para resolver. Isso. Embora ela perca dinheiro, mas dá para resolver. Vamos trazer isso para um nível mais baixo para os empresários que estão nos ouvindo poderem entender direito como é que funciona. Quem nunca ouviu falar no golpe do boleto? Exatamente.
Tá? Esse aí é Como é que funciona? A empresa é invadida, uma empresa comercial que faz e vende essas coisas. O atacante tem acesso aos dados, as informações da empresa, os pedidos de venda, e ali ele consegue fazer a alteração do boleto se passando pelo pagador. Sim. Na hora que o cliente da empresa vai fazer o pagamento cai para o atacante e não cai para a empresa. Olha o prejuízo que a empresa está recebendo. Em vez de receber o dinheiro está sendo desviado para outro. E quando é que ele percebe isso? O cliente? Não, o cliente não, o dono da empresa, porque ele está sendo roubado, né? Quando ele vai fazer a cobrança, ele diz, não, eu já paguei. Exatamente. Aí é que ele vai lá, quando eu chega me lembro o que mudava uma letrinha, não era uma coisa assim? Mudava uma letrinha do código do boleto e aí caía pro... E quando não existe, né, uma ATI forte dentro da empresa que defenda esse tipo de investimento, né, em proteção, em cibersegurança, em automação, enfim... É complicado porque vai para várias esferas, inclusive e-mail. Isso. A pessoa entra na caixa de spam, aí vai para lista negra, aí tu não consegue mais fazer e-mail nenhum, tu não consegue fazer cotação, não consegue fazer negociação. Imagine assim, a cadeia de desastres que vai acontecendo por causa dessa negligência, né? Que eu acho que começa com o profissional de TI que não se impõe, né, com a gestão. E vai pela gestão também, que não vê isso como valor. Valor que eu digo é valor literalmente em dinheiro. Não é só o valor intrínseco, né? Abstrato, não. É o valor dinheiro, realmente concreto. Material, né? É material. Então, tem a reputação, mas tem o valor material. Então, eu acho que vai muito perpetuando. Então, para você que está começando o seu negócio, que já está amadurecendo o negócio, entendo que é muito importante isso. Ter profissional sério, gabaritado na área de tecnologia da informação, na área de cibersegurança e na parte de automação. Porque os dois temas se conversam muito. E é atual, né? E muito é o que atual. O momento está, é o que a gente está vivendo. E tanto na empresa como em casa também. Eu acho que se estende isso. E né, só para reforçar, Carol, é que a melhor defesa, ela não necessariamente ela é cara. Porque... se existe alguma autenticação, se, digamos, dentro da empresa já tem uma autenticação de fator em 2 etapas, aí vem backups, vem uma rede VPN, e outra coisa importante também é a questão de treinamento dos colaboradores. Eu ia chegar nesse ponto também. Isso é importantíssimo. Eu acho que... porque não adianta você ter um mega sistema, um sistema operacional bom, ter uma empresa boa... Tem uma Ferrari e as pessoas não conseguem nem dirigir essa Ferrari. Deixa eu fazer uma pergunta dentro desse lugar. E aí... Fala. Não, uma Porsche. Que é exatamente isso. Uma Harley Davidson. Isso é um movimento novo, né? Esses colaboradores, eles têm familiaridade com esse movimento? Porque, às vezes tu dá um treinamento para uma equipe, e lá tá mudando todo o sistema, às vezes vai ficar capenga, ou não? Não, porque se atualiza, né? É algo que vai se atualizando. Eu acho que tem etapa, não tem etapa? Também. Tem uma etapa que fica capenga. Também. E depois... que depende... Quer dizer, aí o Eric pode falar um pouco mais também. Eu acho que depende muito de como é feito. De com quem é feito também. Mas eu acho que no começo, até todo mundo se ajustar, etapa, né? Tem uma etapa. Não, é exatamente isso. Esse movimento, se a gente for fatiar a sociedade... as pessoas estão atualizadas? Não. Né? Porque é um universo. Quantos vocês estão me falando. De não atualizado? Quantos % de não atualizado? Ou de atualizado? Se eu fosse chutar em percentual, eu tenho medo quando tu fala. Eu diria que 98% do mercado não tá atualizado. Falar pra cima. Porque geralmente Sério? quem tem essas informações... gente, tchau. Então acabou o podcast, tchau, gente. Fala, Gil. Geralmente quem tem essas informações, que vai mais a fundo, somos nós mesmos, os profissionais da área, que a gente estuda, né? E aí vem outros profissionais também que agregam na área. A gente já tem essas informações. Então eu acho que o empresário de hoje, né, dentro desse... A gente falou de caro ou não, do que está assistindo. 98%, só sobra 2%, né? 98% desse lugar todo social que está aí é novo. Qual é, então, o conselho que vocês dão para o empresário que está assistindo o podcast, que Caboclo toma cuidado, onde que ele tem que tomar cuidado dentro disso? Porque ele quer empreender, ele quer investir, ele quer isso tudo, ele quer começar o negócio dele. Não tem como não começar se não for por meio... Tudo é internet,
Tá tudo interligado. E aí, como é que ele faz? Sem internet ele não trabalha, Isso é a pergunta do milhão, mas, né? Vai. Então, nessa situação, a minha recomendação é, primeiro, fazer o básico bem feito. Bem feito. Seja um especialista. O que seria o básico bem feito? Contrata... Manter tudo atualizado. Contrata um especialista em segurança. Isso. Tanto em patrimonial quanto segurança da informação. Sim. Cara, num passado não muito distante na minha carreira profissional, eu testava até os acessos físicos das empresas. Nós trabalhamos juntos em um hospital privado aqui em Manaus. Lá no hospital eu testava o acesso mesmo. Tinha estacionamento. Tu entrava? Entrava. Tinha estacionamento que era proibido eu vou pagar o teu telefone do meu celular. Olha só. Tinha um estacionamento que era proibido funcionário entrar no estacionamento. Só médico estacionava. Eu botava meu carro lá todo dia. Botava um jaleco branco. O básico não estava sendo bem feito. Isso. O que seria? Um antivírus confiável, firewall. Aí vem essa... Não dá o jeitinho, crachá bem feito, é não dar o jeitinho. É não dar o jeitinho. Não, tá funcionando, deixa aí. Um crachá, uma automação com crachá, conta, pelo menos, no mínimo, né? Porque isso é um universo muito... Sabe por que eu fico preocupado? Porque assim, ó, se a gente for para pensar na delegacia cibernética, tá começando. Sim. Entende? Crime cibernético. Por que ninguém consegue? Tá começando. Entende? Tá começando tudo. E aí como é que vai... organizar isso tudo? Sim. O mundo está rodando, as coisas estão rodando. Conclui. Só para concluir, gente, eu acho que o Ivan está assustado. Quando a gente fala... Vou comer amendoim. Guardou o celular, Ivan? Desligou o Bluetooth. O AirDrop desliga tudo, tá? Desliga tudo aí. E é bom que o Eric tá do teu lado. Mas ele é ético, tá tudo certo. Ele só vai te mostrar as tuas vulnerabilidades. E você vai ter que fazer... Tá aqui, espertinho, ele vai dizer pra mim, né? Pensa que tu tá passando a carne seca. Tu já fez o básico bem feito, que é segurança de 2 etapas, ele vai te dizer o básico bem feito. Vai, Gil. A segurança numa empresa, eu sempre costumo dizer que ela tem que ser uma cultura e não uma política. Por quê? Ela vai desde a parte física até a parte lógica. Que é justamente a parte física é onde entra a minha empresa. Na parte da automação, na parte dos dispositivos que eu estou conectando na rede. Dos pontos de contato com os vários stakeholders, né? Então, e essas informações estão indo para onde? É aí que entra a MST Tecnologia. Para onde estão essas informações? Geralmente para o banco de dados do atacante. Exatamente. Então, assim, não adianta eu ter vários dispositivos na minha rede. Eu tô te odiando te conhecer. E por coincidência, eu tô sentado do lado dele. Eu acho que eu vou fechar minha empresa. Abre teu aplicativo do banco aí, vê se não tá zerado. Mas ele é ético, ele devolve tudinho. Ele só esfrega na minha cara. Ele só vai esfregar na tua cara. Olha aqui que eu consegui. Olha aqui o que tu deixou eu fazer. Só esfrega na minha cara. Então, assim... E assim, a gente falou do básico bem feito, que aí eu quero ter servidor, ter os aplicativos atualizados, o antivírus nas máquinas, no servidor, firewall. Equipe treinada. Que é importante. Isso é importante, né? Isso é um ponto, assim, importantíssimo. Porque também, existe também... O que é uma equipe boa, Gil? É uma equipe que ela entende dos processos da empresa. Não precisa entender tudo. Sim. E que precisa seguir, né? Exatamente. Precisa seguir aquele processo. É por isso que a segurança ela tem que ser uma cultura e não uma política. Exato. Porque quando é uma cultura, as pessoas vão seguir aquela cultura. Que é algo também bem complexo de se falar, né? Mas aí é outro assunto. E a gente ainda tem lei, né? Que é a LGPD que tá aí. E as pessoas ainda não se despertaram para isso. Até chegar uma multa... Ou então, não é nem... Eu acho que a multa é a pior das sanções, né? Pior das consequências. Sim. Eu diria que sim. Eu acho que existe outras perdas importantes no meio do caminho, que é você ficar vulnerável mesmo, né? A ataques, os teus dados ficarem vulneráveis para ataque. Então, existe lei. Além da cultura política, tem lei também. É uma coisa que o Eric sempre fala isso, e eu vou agora usar a frase dele... Mas assim, se o cara atacou, né, Eric? Se o cara atacou uma empresa hoje, não significa que ele entrou hoje. Sim. Ele já tá lá há muito tempo. É verdade. Entendeu? Ele já estudou tudo. Ele já conhece os equipamentos que estão na rede conectado tudo. Exato. O que ele achou vulnerável, ele entrou na rede.
E essa parte de inteligência artificial é curioso, né? Porque, inclusive, eu estava fazendo com o nosso colega, né, o Kimura, o certificado digital, e agora já tem mudança, né? Porque antes você só fazia a gravação falando com a pessoa, agora ela pede para você virar o rosto para um lado e para o outro, o corpo, porque existe essa tecnologia hoje que ele consegue colocar o rosto da pessoa em cima do teu, né? Sim. Existe até uns que tu tem que passar a mão também, porque ela ainda... Essa inteligência artificial ainda não consegue fazer o rosto em cima da mão. Então, são tudo dispositivos ou metodologia que a gente tem que fazer para frear essa parte de ameaça da tecnologia. Vamos falar um pouquinho disso, da inteligência artificial também, o como ela pode ser boa para muita coisa, obviamente, a gente já sabe que não veio substituir o trabalho humano, mas veio para agilizar. E as pessoas, nós humanos, temos que nos acostumar a usar ela da melhor forma possível, né? Exato. Mas aí tem os riscos. Vamos falar um pouco desses riscos e ameaças aí da inteligência artificial. Assim, na área de segurança da informação, existem 2 times que trabalham para o bem e trabalham para o mal. E trabalham para... Vamos lá. vida real, né? Red Team e Blue Team, né? A minha STI nasceu o Blue Team, que é o time que defende, né? Que evita que o atacante entre. Tudo a ver, azul. Né? Azul é coisa boa. E existe o Red Team, que é o time que faz os testes de invasão, que, lógico, são éticos, né, para fazer isso. Eu não sei mais de nada. Aí... A galera do Red Team, vocês acham que eles não usam IA para fazer um teste de invasão? Com certeza. Né? E aí a gente começou a usar também IA para fazer a defesa. Legal. Entendeu? E aí a gente combate fogo com fogo. Com fogo, né? Sim. Teve até um amigo meu, Eric, mas na verdade, como é que a gente consegue realmente se proteger mesmo efetivamente de tudo? Pois é, qual é a pergunta boa? Gostei. Aí ele falou assim: não tem, já disse agora, não tem. Vamos voltar para a época do analógico? Vamos voltar para o analógico. Enquanto o digital existir, vai ser. Exato. Vamos voltar para o analógico. Isso. Só que eu leio e pesquiso muito sobre segurança da informação, tá? Então eu já vi casos de invasão reais que já aconteceram, até mesmo pelo analógico. Sim, o que eu acho interessante disso, ó, eu estou aqui nesse pandemônio todo, mas é interessante isso tudo, que é uma coisa que eu sempre falo, a gente nunca pode correr atrás do rabo. O que precisa se compreender, e eu acho que a mensagem que precisa ser deixada é: a onda é essa. Então é procurar empresas mesmo qualificadas, empresas que têm gabarito, empresas que sabem o que estão fazendo, justamente porque isso vai cada vez mudar e vai avançar cada vez mais. Não temos para onde correr. Sim. Se a gente for para pensar, a gente está falando hoje aqui em 2025. Isso começou quando? Tá lá atrás, né? Com certeza. Desde sempre. E tal. E aí, ó, isso vai... Por quê? Justamente entender a mensagem disso, que é o que a Carol falou. A IA tá aí, mas quem dá o comando somos nós. Entende? Então, a IA não tem problema nenhum, se a gente for para pensar, tecnologicamente, né? Não, ela ajuda. Ajuda. Ela dá celeridade. O problema é quem dá o comando. E ela tem as informações que a gente imputa nela. Exato. Exatamente. Ela tá usando as informações o tempo todo. E esse é um lado bom e o lado ruim. Porque tem gente que gosta de transcrever todas as reuniões, né? No Zoom e tudo mais. Às vezes são informações confidenciais. E não tu pode. tá transcrevendo e tá indo para todo mundo. Se a pessoa quiser pesquisar na cabeça, né? sobre o teu negócio... Sabe se eu dou play nesse negócio? Toda vez que eu entro num negócio que a pessoa me faz uma pergunta, eu já desligo. Quer ver uma coisa mais simples? Essa trend nova agora que saiu do ChatGPT, da OpenAI. Do ChatGPT. Tirar foto e transformar em animação. Do estúdio Gilby, né? Gilby, uma coisa assim. Que você está enviando. Tá indo tudo para base de dados. É isso mesmo. Por isso que eu não gravo nada. Não, e tem... Tá tudo gravado na minha retina. Então. E hoje o que é? Nossas informações valem ouro, né? Sim. É isso que é a moeda de troca. E é isso que, no caso do LGPD, veio para proteger. Porque sabe que as nossas informações é o ouro da atualidade. Tudo que a gente tem, as nossas preferências, né? Tudo que a gente gosta, é isso que todo mundo quer. Todas as empresas, principalmente do digital, Lógica elas querem do consumo. isso. E cada vez mais melhorar a venda, né? Personalizar a venda para que a gente consuma mais. Então, a nossa informação vale ouro hoje. Imagina aí Vamos imaginar um condomínio, um exemplo. Né? Tem várias pessoas. Né?
tem os acessos e tal. Esses dados, eles vão para onde? Digamos um condomínio. Vou perguntar do meu condomínio, para onde que vai? Bom, cuidado com teus dados. Eu não assinei nenhum termo, inclusive. É importante, porque quando existe acessos, existem câmeras com inteligência artificial hoje, que elas mapeiam até o teu comportamento. Através da tua face, eu consigo entrar no banco de dados e saber que horas tu entra e tu sai de casa. E eu posso usar isso para o bem, como o Eric falou, ou para o mal. Eu posso ser um hacker ético ou não ser. Então, assim, é importante a gente falar disso também. Quem são geralmente as maiores vítimas? De condomínio, morador. Não do condomínio, desse mundo em geral. O que chama, porque querendo ou não, vamos pensar aqui na lógica do consumo. O hack, ele existe só pro ego dele? Ego não, que eu disse que eu não ia usar essa palavra mais. Ele vende esses dados. Então, vaidade. Ivan, por que você recebe... Aconteceu comigo tem umas 2 semanas. O que aconteceu? O cara se passando por mim, mandando mensagem pra mim. Eu digo, caramba. É tipo o preso, será que preso, né? Um outro clone meu e eu não sei. Eu mandei mensagem pra ele na hora. Mandei mensagem, amador. Eu disse, mano, direito. Tu não sabe nem fazer, cara. Não faz nem o teu trabalho direito, a pesquisa de campo. Não, e o nome lá do WhatsApp, ele nem tirou. Ele deixou o nome lá do infeliz mesmo, né? É mesmo com tua foto. Aí, mas com a minha foto. Olá, boa tarde. Quando eu vi a foto, eu já sabia. Eu digo, opa, boa tarde. Tudo bem? Ele Ageu Santos aqui. Eu digo, vagabundo. Aí daí eu já baixei o nível, né, com ele. Porque dá raiva, né, gente? Não, cara. E quantos familiares de caem crise, no assim, golpe, de né? de Quantos dentro, caem no golpe? De case dentro de alguma crise que rolou de invadir os dados. Vocês têm alguma história dessa e como que gerenciaram essa crise, como é que foi? Isso é legal falar também. Tem um caso recente de uma indústria de bebidas aqui em Manaus, que a gente tem, inclusive tá atendendo eles agora, que eles sofreram o ataque, né? Tiveram os dados sequestrados, o servidor de arquivo foi todo criptografado, o servidor de AD foi todo criptografado. E qual é o dano que ela tem, que ela recebe ali? Financeiramente, graças a Deus, nesse caso específico, não houve dano financeiro. Certo. Porque eles conseguiram manter todos os sistemas operando. Inclusive foi um caso engraçado, que a equipe da TI, sabe, que parecia que o dono nem estava se importando com o que aconteceu. Aí eu falei para eles, por que ele se importaria? O faturamento dele não caiu. Isso. A produção dele continuou trabalhando. O vendedor dele está na rua. O vendedor dele está na rua vendendo. Eu falei assim, ótimo trabalho que vocês fizeram. Bacana. Apesar do que aconteceu, vocês continuaram, deixaram a empresa operando. Mas poderia ter sido pior. Poderia ter parado o sistema, o vendedor não ia conseguir faturar. E aí o prejuízo financeiro para a empresa era maior. Te coloca no lugar do dono. Por que ele vai se preocupar? Ele paga você, que é a TI dele, para se preocupar com isso. Exatamente. Entendeu? E aí vai de você fazer um trabalho junto comigo, da gente criar um plano para que isso não aconteça de novo. Exato. Ou aconteça algo pior. Ou se acontecer, a gente volte à operação o mais rápido possível. Sim. Pegando esse exemplo que você trouxe, por que esse cliente, esse modelo de negócio, atraiu o cara para roubar? Venda, boleto, pedidos, entendeu? Ele poderia muito bem, tendo as informações todas desse cliente, se passar por esse cliente e fazer os clientes dele pagarem para ele em vez para a empresa. E às vezes pode ser calculado ou pode ser aleatório. Aproveitador, caiu ali na rede dele. Ele viu uma vulnerabilidade. Então... Como é que ele viu uma vulnerabilidade? O atacante não dormiu uma noite e a mãe disse, eu vou atacar aquela empresa ali hoje. Não é assim que ele faz. Difícil. O que geralmente, dentro dessa experiência de vocês aí, nesse mundo que vocês estão performando, geralmente alguém de dentro tem alguma coisa assim ou não? Isso é uma pergunta interessante. Tem alguém de dentro? Nunca vi um caso em que foi comprovado que tem alguém, teve ajuda de alguém interno. Não, ainda não vi. Mas eu lembrei de uma história de hospital. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, estava tendo muito golpe de hospital e que, eu nem sei se foi pega a quadrilha, que todo mundo suspeitava que tinha gente dentro. Porque a pessoa... E é assim, seríssimo o negócio. A pessoa estava na UTI, os pacientes estavam na UTI, e eles pegavam essa lista, sabiam exatamente o que a pessoa tinha, a doença, né, que estava cometendo ela, ou um infortúnio lá, e se passava por uma pessoa do hospital mesmo, ligava, pedia, falando assim, a gente vai precisar fazer um procedimento urgente,
E tem que ser no particular e é R$10.000 o procedimento, porque senão, se a gente não fizer, a pessoa vai morrer. A pessoa sabia que estava na UTI, a família já vulnerável, na hora fazia o Pix, não queria saber. Aí os hospitais tiveram que se juntar, aqui em Manaus isso aconteceu, eu acho que em outros lugares do Brasil também. Sim. E aí tiveram que se juntar e mandar uma circular dizendo que boletim médico nunca é feito por telefone, realmente não é. Se a pessoa melhorou, se a pessoa piorou, ele é chamado até o hospital para ser falado presencialmente. Mas a quadrilha usava o desespero das pessoas. Lógico, na hora tu não vai pensar, tu quer que a pessoa viva, a pessoa já está na UTI, já está no estado crítico. Então a pessoa na hora fazia o Pix, não, na época nem era Pix, nem tinha um Pix, era transferência. E teve isso. E aí, tu soube a resolução desse caso? Não sei se era de dentro, como é que era. Foram vários hospitais isso aconteceu aqui. Nessa época foi muito. Eu lembro disso, foi muito coincidentemente com o início do ataque do ransomware. Foi logo depois disso. E ali teve alguns hospitais que tiveram comprovações que teve ajuda de gente interna, gente de dentro, mas a grande maioria não. E aí casou muito com o vazamento de dados de informação. O atacante teve acesso ao banco de dados do hospital, pegou todas as informações. Porque tá tudo no sistema, né? Se ele invade, ele já tem acesso a todo o sistema. Não, ele tá lá. É o famoso golpe do Pix, né? Tem gente que assim, eu não vou citar nomes, mas caiu no golpe, a pessoa tinha todas as informações, tinha tudo, e aí fez o Pix, porque batia tudo, né? Fez o Pix, tentei correr atrás, mas aí tinha que entrar com uma ação, vou entrar nesse negócio. Burocracia. Quem nunca caiu ou conhece de perto alguém que caiu, né? Conheço, eu nunca caí, mas eu conheço. É todo mundo, gente, até a eu gente é abordado, também, né? Mas eu durmo com uma pessoa que caiu. Entregou. Não, e a gente tá todo dia com isso, não dá. E a pessoa vai bem no emocional. Fala, inclusive, se passa pela pessoa da família mesmo. Na fragilidade. Oi, mãe, mesmo, tudo bem? Tô precisando de dinheiro. Deposita aqui que a minha conta tá com problema. Deposita nessa outra conta. A mãe não quer saber. É a filha, ela não olha, dependendo da idade também, né? Então é muito no emocional. Vai chorando às vezes. Eu peguei uma deles chorando. Mata, pode matar, eu digo. As ligações, né? Quando faziam as ligações. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão da automação, principalmente na questão de residência. Porque, por exemplo, dentro desse processo todo de automação, existem perfis de clientes para isso? Vou te dizer de onde vem essa dor. Tá. Eu coloquei as minhas câmeras de segurança em casa. Tá com medo? Não! Eu não sei nem se eu quero viver mais desse de hoje. Eu coloquei as minhas câmeras de segurança em casa e aí sensor de presença, né? Certo. E aí a luz fica apitando ali, aquela luz fica. E aí, às vezes, eu tô de madrugada e a luz está piscando. Aí eu vou na câmera, vejo tudinho e não tem. E aí eu penso que eu não sou esse cliente para aquilo ali, porque aí eu não consigo dormir. Porque E aí tem esse sensor de presença. Quem está passando ali? Um gato, ou sei lá o que é, ou até mesmo um plano espiritual. Existe isso dentro desse perfil, esse perfil, porque... Entrega, né? E serviço específico para perfil de cliente. Qual foi o meu movimento? A celeridade e tal, entende? Sensor de presença. Sim. Só que aí acabou virando um problema que eu levo para terapia. Entende? Entendi. Existe isso? Como é que vocês avaliam? Existe. E eu vou te dar uma informação importante. Uma consultoria agora gratuita. Gratuita, consultoria, isso mesmo. Para vários, né? Tem exatamente. O que acontece? Como se vende hoje uma câmera? Né? Por mais simples que ela seja. Para só gravar e eu vou visualizar. Ponto. Isso não é o correto? Não. Qual é o correto? A câmera, hoje, com a tecnologia que nós temos, ela já evoluiu muito. E com IA, incluso. Sim. Vai registrar a tua vida, Carol. Não é isso, Ivan. Olha o exemplo que você... Olha o exemplo Nada de fazer que você nudes, me deu. hein? Nada de fazer nudes. Olha o exemplo que você me deu. A câmera tem uma luz, você comprou para algo pontual, estratégico,
só que virou um problema. Isso. Porque aquela luz fica lá piscando. Aí você fica preocupado se alguém está tentando invadir. Se alguém está tentando invadir o local. Isso. Ou se é uma falha da câmera. Ou se é um espírito também, eu já pensei. Também. Não, mas o espírito ainda não chegou. A câmera não chegou nesse nível ainda não, para detectar. Vai que tá o espectro lá, né? Então, assim, o que acontece? Dentro da câmera, com a IA que ela tem, eu consigo configurar essa luz que você está me trazendo como um problema. Por quê? Para aquela luz ela não ficar ligada direto. Porque qual que é a ideia da luz? Caso haja uma tentativa de intrusão, aquela luz acione na hora e foque na cara do intruso. Sim. E com isso, seja tomado umas outras ações. Como, por exemplo, a câmera acionou a luz. Eu posso colocar uma sirene na saída da luz. E automaticamente, quando aquela luz ligar, a sirene também aciona. Então isso traz mais proteção para você. E não só a câmera como um instrumento de gravação. E nem de visualização. E ela não teria opção de infra também? Sim, todas têm. Todas hoje no mercado tem. Todas elas. Com a tecnologia que nós temos. Só que o que eu estou dizendo, Carol, é exatamente isso. O porquê dessa luz. Exatamente. E qual é o complemento disso, o objetivo Eu dela? configuro ela de acordo com o que eu quero, de acordo com a minha necessidade. No caso do meu cliente. Então, quando nós, da Diferencial Tecnologia, vendemos um sistema para o cliente, em casos específicos, a gente sempre vai consultar primeiro. Os nossos projetos sempre é uma venda consultiva. Sim. Eu preciso entender a dor do cliente. Ah, não, eu quero só visualizar. Tá, mas e aí? Vai lhe proteger de quê? Vai fazer o quê? O camarada vai chegar, vai pular, a câmera vai estar aí, ele não vai estar nem aí. Então a câmera ela precisa ter uma ação direta para que o indivíduo saia do local. Fuja, né? Exatamente. E não só como um instrumento. Ah, não, ele entrou, eu vi, tá aqui a imagem. Vou lá registrar um BO. Acabou. Morreu ali. Sim. Você tomou um prejuízo e pronto. Tá tudo E os certo. sensores têm regulação de sensibilidade. Exatamente. Você regula por massa corpórea. Até a partir de quantos quilos? Porque imagina, um cachorro tá passando, ela vai detectar. Não. Então eu vou colocar acima de 30 quilos. Sim. Eu acho que não tem um ser humano de 30 quilos, né? Não, acho que uns 40 quilos tem. É uma criança, Porque tudo bem, mas uma criança não vai estar... 30, né? 30 é muito, subnutrido mesmo. Aprendeu Então, assim, a andar, vai querer sair pelo portão. Com a IA, eu digo para minha câmera Entendi. o que eu quero que ela faça. Viu, Entendi. Ivan? Por favor, contrate a Diferencial para resolver o seu Então problema. a nossa venda ela Não sempre, é o terapeuta que vai resolver. ela sempre é o consultiva. Eu não tô querendo mais nem viver, Com cara. relação à automação do controle de acesso, que é algo legal. Eu tenho horários específicos que determinadas pessoas vão entrar naquele ambiente. Digamos, eu tenho aqui a ProOffice, eu tenho uma sala. Vamos no case da Pro, vamos no exatamente, case que a do gente está ProOffice. negociando. Vai. Isso, tem um projeto muito bom, inclusive. Eu tenho uma sala na ProOffice que só eu tenho acesso. Então, digamos, eu preciso acessar essa sala um domingo de manhã. Eu estou sem nada para fazer e quero trabalhar. Vou lá para a ProOffice, para o meu escritório. Chego aqui na ProOffice e entro. Só que esse acesso, ele só libera na entrada principal e na minha sala. As outras salas não. Porque eu não tenho um reconhecimento facial delas. Sim. Isso é Então, importante. tudo isso é um controle para a segurança. E é um valor a mais que eu, como empresa, Agrega muito posso valor oferecer para o cliente. Né? A Exatamente. disponibilidade dele trabalhar 24 horas de forma segura. Exatamente. Sem se preocupar. E a Carol tá lá na praia. Não, Né, é Carol? lógico, lá em Costa do Santinho. Olha aí, viu? Floripa. Então é isso, irmão. Ou em Miami, né? Com a Nova tecnologia York, de hoje, só para finalizar, você tem muita coisa. Então a grande maioria hoje vende sem consultar a dor do cliente. É isso Sim. mesmo. É por isso que muita gente Vai diz. só querer gravar mesmo. É por isso que muita gente diz, o mercado está só quer gravar. prostituído. E também se tu não tiver um alarme, né? Complementa. Ligado A a automação, esta ela câmera, complementa. a gravação. Eu já Porque entendi, a culpa é minha. A gravação, Vai ela vai desde- ver o já passado, Entendi, né? né? Que a culpa é minha. Vamos do início? Vai desde o teu automatizador do portão. Exatamente. A tua segurança vai desde lá. Sim. Ah, mas é simples, eu aciono o controle, tá? Se um cliente, digamos que já aconteceu, a gente está configurando um automatizador no cliente, o vizinho do lado apertou o controle dele e está saindo na mesma hora.
como eu estava no menu de configuração, o controle do cliente ficou configurou aqui na casa do cliente. E aí? O cara ia chegar na casa dele e apertar o Isso botão, já abrir... aconteceu? Já aconteceu. Minha, Gente, uma agulha no palheiro. Ei, não, o meu já aconteceu. Já aconteceu. Peraí, deixa eu te falar. Já aconteceu, Ivan, Ivan. só Eu pra tô te você não dando ficar caso doido. real. Olha, tem tudo que ele trouxe, eu ainda tenho um vizinho. Eu tenho que me preocupar. Na hora que o cara estiver mexendo assim, não mexa no seu portão. É exatamente isso. A gente já tá pra reta aconteceu. final, mas deixa eu falar o controle de carro. Já vai acabar? Graças Já. a Deus. O controle de carro, já aconteceu isso. Eu tava indo no supermercado, aí eu fechei o carro, fui ao supermercado, voltei. E quando eu fui abrir meu carro tava aberto. Não era o chupa-cabra, não? Tinha um cara com Não tinha um negócio do chupa-cabra, É né? isso, Tinha, ele mas tava é com isso um mesmo. controle de casa, de portão. e ele conseguiu abrir meu carro. E ele mostrou. Eu fiquei tão apavorada que Ele era o ético, então. eu fui né? simpática com certeza, com ele. né? Tipo, Pra ele mostrar. eu não entendi por que ele quis mostrar. O que ele queria me extorquir, o que ele queria, entendeu? Não quis saber. Simplesmente, boa noite. Entrei no carro, gente, mas eu fui muito Começou assustada. a tremer, cara. Carol, Eu isso... fui assustada. Gente, isso é muito porque- sério. É Isso muito seríssimo. sério. Porque E a aí, pessoa pode invadir o teu carro e tu não eu achando tô começando que a tá descobrir segura que eu com o não sou, controle ali, eu não né? sou cliente da automação. Eu já tô começando a... Porque, ó, essa situação do carro, sabe aquele que tem a chave que quando tu chega ele abre o carro? Sim, presencial. Pois é, a gente tinha esse. E aí, toda vez que eu ia no supermercado, por conta do chupa-cabra, né? Que eu sou noiado mesmo. E aí, eu jogava a chave lá longe, assim, ó. Aí eu via se tava... Porque como é que eu ia ver? E eu não conseguia, cara. Aí eu abria assim, ó. Não, agora tá fechado. Aí depois eu pegava a chave lá. Quando não, eu pegava a Marina, eu dizia assim, ó. Marina, leva a chave, fica bem ali, ó. Que eu vou ver se fechou o carro. Aí eu fechava assim, ó. Porque eu sou noiado mesmo. né? Fica noiado, isso eu é aceito, eu verdade. trabalho com a verdade. Gente, a gente tá chegando na reta final. Poxa, já? Já. Vocês que querem, de repente, uma segunda parte, ou tem dúvidas, né? Aqui na descrição do nosso episódio vai estar os arrobas desses profissionais maravilhosos e suas empresas, então podem entrar em contato com eles. Ou se quiser tirar dúvida, manda mensagem aqui, né, no nosso chat aqui do nosso episódio e fiquem à vontade para pedir, sugerir outros assuntos. E eu preciso agradecer aos nossos parceiros, né, que na verdade ProOffice é a realizadora desse podcast, da qual eu sou sócia e amo de paixão também, já há 15 anos. O Ivan Nascimento, Comunicações, com o Labirinto da Voz, aqui como host também do nosso podcast. E o Rafael Rosa, na Brasil Image Film, que é a empresa que traz toda essa estrutura maravilhosa e de primeira para fazer o nosso podcast. E o estúdio de podcast que também está disponível para qualquer pessoa que queira contratar a ProOffice para isso. Se você também quiser ser patrocinador, estamos aqui, conversamos, fazemos qualquer negócio, quase qualquer negócio. Então, aproveito, quero agradecer muito esse episódio. Acho que a gente falou de assuntos muito importantes na parte de segurança, né? Tanto de empresa como da gente mesmo. Pessoal, né? Automação, tanto da nossa empresa como da nossa vida, na nossa casa. Os riscos que a gente tem, as ameaças. A gente trouxe cases, coisas que realmente já aconteceram, que estão acontecendo, como a gente deve se proteger. Né? Então, é um aparato bem bacana. Na verdade, a gente teve o começo, meio e fim de tudo que a gente pode fazer dentro desses dois temas. E deixar agora para vocês se despedirem aí, dando o recado final. E eu acho que para deixar esse recado final, eu penso que eu queria fazer uma provocação para vocês que vocês deixassem uma mensagem, né, para quem está assistindo a gente. Vocês, como os dois empresários dentro desse setor, que é um movimento que está tendo agora, né, entendedores disso tudo, especialistas e autoridades dentro desse lugar, o movimento do tempo ele vai continuar. O cenário ideal que vocês enxergam dentro dessa situação para o futuro, né? Eu sei que eu não vou estar mais aqui, mas para o futuro, como é que vocês enxergam isso? Então, Ivan, primeiro, obrigado pelo convite de ter participado do podcast. A gente teve a oportunidade de esclarecer muita coisa para quem vai ouvir. Sim. Né, e quem está ouvindo nesse momento. Cara, a visão de futuro que a gente tem nessa área é a evolução da inteligência artificial.
É um caminho sem volta. Sem volta. Isso é fato. Tá aí. Acostumem-se. Tá? Exato. Aprendam a mexer. E aprendam, né? importante. Aprendam a mexer. Na verdade, eu tô até triste e chateado com a Alexa lá de casa, porque ela precisa ser mais inteligente, com certeza. Porque, cara, eu faço cada Já pergunta pra atualizou ela? Tu já atualizou? Ela tá atualizada? Preciso comprar uma versão atual, porque a que eu tenho é da antiga ainda, ela não é nem um pouco inteligente, né? Né? Mas assim, a inteligência artificial tá aí para isso e, cara, e ela também ajuda a se proteger. É só perguntar para ela. Tem um iPhone 16, como é que eu posso fazer para me proteger mais ainda? Pergunta para ela vai te ajudar. Sim. Tem um computador em casa, gamer, que meu filho utiliza com a versão tal. Como é que eu posso deixar ele mais protegido? Pergunte da IA, tá? Não quer conversar com a IA? Chama eu e o Ageu. A gente toma um café, consultoria tranquila. Gostei. Ela não é a Cassandra, né? Exato. Ela não é a Cassandra. Não é a Cassandra. Você, Ageu. Gente, obrigado, Ivan. Obrigado, Carol. Acho que foi muito legal, um bate-papo muito produtivo. Eu sei que tem muito mais coisa, tanto eu quanto o Eric, mas eu acredito que ficou bem legal. E aqui eu vou deixar 4 dicas, né? De como a pessoa se proteger dentro da automação. Fala para aquela câmera, aquela pessoa ali, ó, tá vendo ali? Primeiro, automatizar com planejamento. Sempre que for automatizar algo na sua casa, planeje, não só financeiro, mas como um todo. Se preocupe com todos os pontos críticos da sua residência. Priorize sempre a segurança e não preço. Segurança tem valor, benefício tem valor, produto tem preço. Invista na sua equipe. Empresa, funcionário, se for na sua residência, sempre invista. E sempre fique atento a tudo que acontece. Monitorar tudo. Isso é muito importante. Esse é o quarto, monitorar, então saiu. É isso, o quarto. Monitorar. E é isso, gente. Façam com quem entende, quem é profissional de verdade, com qualidade, gabaritado nessa área. Que são esses dois que a gente teve o prazer de conversar. E como eu digo, a gente nunca saiu mesmo. Não, sempre aprendendo. Obrigada. Obrigado, gente. E até mais. Próximo Tchau. episódio. Tchau.